trazer a galera pra resenha. A turma tá participando pelo WhatsApp, código de área 31 996519657. Vamos lá pro primeiro. Boa noite, Rádio Itatiaia. Sou George Luiz, da cidade de Pará de Minas. O que você acha que não pode piorar? A cada jogo que passa, o Galo piora um pouco. E esse ano tá difícil. Se o Cuca não conseguir melhorar esse time antes do Mundial, além de contratar jogador, eu acho que a diretoria vai ter que contratar técnico também. Ih, rapaz, Jorge tá na bronca aí, hein? Não é pra tanto, né? Eu sou absolutamente contrário à troca excessiva de técnicos no futebol brasileiro. Muita transferência de responsabilidade. Obrigado, Jorge, pela mensagem, pela opinião. Mais um torcedor pelo nosso WhatsApp. Ô, João Vitor Cirilo, aqui o Adilson de Uberlândia. Esse time do Atlético, vou te falar a verdade, não pode dar um escanteio, uma falta que é gol mesmo. Os zagueiros, eles não pulam, eles correm pra trás. Esse Alonso tá matando esse time do Atlético. Ele tira esse cara desse time. Pelo amor de Deus, fala dessa vez. Esse homem tá matando o time do Atlético. Tapê da vida com o Júnior Alonso. Abraço pra turma do Triângulo Mineiro. Alonso tem jogado mal, Edu? Não acho que o problema seja o Alonso, não, cara. Tá ruim com o Alonso, sem ele é pior. O problema tem sido a falta dos volantes titulares, do próprio Lianco. Até um ouvinte mandou aqui no meu Instagram, o Paulo César. Seu Instagram tem sido bombardeado nos últimos dias. Não, mas é legal. É uma pergunta boa. Quando eu falei de, às vezes, abrir mão de um atacante, ele falou, e o Scarpa, por que não? Cara, porque o Scarpa, ele é o desafogo. Quando essa bola tá tendo problema pra sair lá de trás, é o Scarpa que baixa. Não vai ser o Hulk que vai fazer isso, não vai ser o Coelho. Se você tira o Coelho da ponta pra buscar a bola entre os volantes, pra iniciar a construção, você arrebenta com o seu ataque com o Coelho. O tirável do time hoje, com as aspas necessárias pra palavra, é o Rony mesmo. É o Rony. Não dá pra mexer com os outros. E com dor no coração. Porque o Rony é um cara muito útil, um cara que se doa o jogo inteiro. Mas se em algum momento você achar que pra dar equilíbrio a esse time, pra sofrer menos gols, você vai ter que abrir mão de alguém no ataque, você vai abrir mão de quem? Pra mim, o Rony. E eu respeito todas as outras opiniões, mas do Scarpa eu acho que não dá, porque o Scarpa é o desafogo pra sair jogando desde lá de trás, principalmente sem o Gabriel Menino. Mais um torcedor pelo WhatsApp da Itatiaia. Boa noite, aqui é o Matheus de São Gotardo, Alto Paranaíba. Galo, vou te falar a verdade, não tem meio de campo não tem ninguém que marca, que defesa, tomar 2 gols desse time do Maringá, que é muito ruim. Não sei o que vai ser do Galo nesse ano não, tem que tomar muito cuidado, o time tá muito fraco, viu, fraco demais. O goleirão organizando as jogadas, o tempo todo só o goleirão, aí você tá doido, hein? Aí não tem nem meio de campo pra fazer essas jogadas, só goleiro, bola pra frente. Tem que rever esse time aí, viu? Tá muito feio. Só um detalhe. Abraço pro Matheus. Abraço, Matheus. Valeu pela mensagem. Copa do Brasil. A gente já teve 3 jogos e tem 2 em andamento no intervalo, né? Isso. O Inter ganhou do Maracanã. Gol em que momento do jogo? Nos acréscimos, mas era pra ter sido mais fácil. Tá, mas foi 1-0. O gol anulado eu não anularia e teve esse lance aí dos acréscimos também. Mas o jogo foi... Teve pênalti perdido também. Isso, o jogo foi em Porto Alegre, no Beira-Rio. Retrô e Fortaleza. Fortaleza time de Série A. Sim, 1-1, Retrô saiu em vantagem, inclusive. Maringá e Atlético 2-2, intervalo. São Paulo tá empatando com o Náutico. Intervalo, Fluminense tá empatando com a Aparecidense. Tá tudo jogo duro, né? Não tem ninguém passando o carro. Pode ser que ali no segundo tempo o São Paulo e o Fluminense passem esse glorioso carro. Mas os jogos dessa noite na Copa do Brasil, os grandões estão cortando um pesado, viu? Não, com certeza. Vamos seguir ouvindo a galera pelo 996519657. Vamos lá. Boa noite, aqui é Paulo José Ribeiro de Valadares. Gostaria de saber de que o Scarpa está jogando no Galo aí. Quer dizer, o camisa 10 do time tem que estar ali, tem que pisar na área adversária, tem que fazer tabela. O Scarpa está jogando quase de volante, só batendo falta, cobrando lateral. O Scarpa não pode jogar do jeito que está jogando, ele tem que jogar ali aproximando dos atacantes. Não estou entendendo a posição dele. Um abraço aí. Abraço, obrigado pela sua mensagem. Concordo, e aí, Edu? Cara, concordo, tá certíssimo, ouvinte, mas o Scarpa só tá fazendo isso porque a turma titular tá fora. Os jogadores que têm a capacidade de iniciar essa construção do Atlético não estão em campo. O Fausto não é esse jogador. Aliás, o Fausto jogou mais à frente que o Scarpa hoje, né?
Uma decisão do Cuca. Aí é loucura, né? O Rubens não é esse jogador. O Atlético hoje não tinha zagueiro com capacidade de construir. O Alonso até tem, mas ele tinha que ir, tinha que voltar. O primeiro gol do Maringá faltou o Alonso, como esse homem da volta que o Cuca falou na coletiva. Então, pela falta de peças, é aí que entram os desfalques, né? A gente falou muito disso ano passado, né, Cirilo? Quando o Milito conviveu durante um longo período com desfalques. Teve jogo que tinha 12 desfalques, era Copa América. E a gente falava disso, do peso dessas ausências num campeonato de Série A. E tá se repetindo. E é claro que o treinador sente. E quando você tem desfalque, você tem que pegar a peça que tá ali e tentar adaptar para fazer alguma função. E é o que o Cuca tem feito com o Scarpa. Se você não tem um menino, você não tem um Franco, e quem tá em campo não tem essa capacidade, é o Scarpa quem vai baixar próximo aos zagueiros, numa posição de segundo homem de meio de campo, para iniciar essa construção, ainda que custe o melhor posicionamento do Scarpa, que eu concordo com o ouvinte, é mais perto da área, é mais perto dos atacantes. Mais um torcedor pelo nosso WhatsApp. Fala, galera da Rádio Itatiaia, aqui é o Rômulo de Água Limpa. Cara, tô muito preocupado com esse Galo. Tá muito difícil de ver o Galo, tá muito bagunçado. Espero que nesse meio aí do ano aí o Galo resolva muita coisa, porque senão vai ser difícil, viu? Abraço pro Rômulo, turma de Água Limpa. Mais um torcedor participando com a gente, vamos lá. Fala, Cirilo, boa noite. Aqui é o professor Lúcio de Ponte Nova, cidade do Rei Reinaldo Lima. E, sinceramente, eu não joguei a toalha não, mas essa defesa do Galo, se continuar do jeito que tá, pode ser comprometedora nas próximas fases aí, de Copa do Brasil, de Sul-Americana. Precisamos recuperar bem no Brasileiro. Eu acredito que essa recuperação começa já nesse final de semana. E que quanta falta faz o Lian e o Arana, né? Sinceramente, estou bem desacreditado com esses jogadores que estão jogando aí na defesa. Vamos recuperar e vamos fazer boas contratações no meio do ano, se Deus quiser. Um abraço. Abraço, Lúcio. Abraço pra turma de Ponte Nova. A diferença é realmente muito grande, né? A ausência do Lianco e do Arana. Por mais que, por exemplo, o Arana, a gente vem citando, o Arana não tem vivido a sua grande temporada. Mas a diferença dele para as opções que o Atlético tem sem ele é muito grande. O caso do Lianco também, né? O Lianco, que virou, de fato, zagueiro do Atlético nessa temporada, porque no ano passado não atuava como zagueiro, se transformou na grande referência defensiva do clube. A diferença dos titulares para as opções é muito grande, né? É enorme. E aí a gente tá falando de ausências de Arana, Lianco, Franco e Gabriel Menino, né? Sim. 4 jogadores que pode-se dizer que são jogadores que ajudam muito no sistema defensivo. Pelo menos 3 deles são defensores. O primeiro volante, o lateral e o zagueiro. É justamente, não é coincidência, o setor do Atlético mais problemático, a defesa. O Atlético não vence alguns jogos porque a defesa sofre o mesmo número ou mais gols do que o ataque. Agora vamos inverter. O Atlético tem a presença do Arana, do Lianco, do Franco e do Gabriel Menino, legal. Mas perde Scarpa, Hulk, Rony e Coelho. Olha o problema. Gigantesco. Imagina o problema que não viraria no ataque. Talvez o Atlético tivesse a defesa mais consistente, mas teria um seríssimo problema no ataque. É aí que entra o elenco curto, falta gente, falta peça, mas o treinador precisa trabalhar com isso. Isso eu falo para os jogos contra equipes de um nível parecido. Eu repito, a ausência do Arana, do Lianco, do Franco e do Gabriel Menino não podem ser considerados fatores preponderantes para o Atlético não vencer o Maringá, o Caracas, o Cienciano, o Mirassol, o Vitória. É isso, Edu. Mais um torcedor pelo nosso WhatsApp. Que é Geraldo de Contagem. Esse Galo não vai dar em nada esse ano com esse time aí, com esse meio de campo aí do Galo. Nós não vamos chegar a lugar nenhum. Empatar com Maringá, tomar gol de Maringá, de Mirassol, não vai dar em nada esse Galo. Valeu, Itatiaia. Valeu, Geraldo. Vamos para mais um. Boa noite, galera. Aqui é Silvano de Neves. O Atlético aí já tá provado aí que o Atlético pode esquecer Copa Sul-Americana, Copa do Brasil, classificação para o Libertadores, que o foco do Atlético agora, nesse momento, o foco do Atlético é fazer 45 pontos no Campeonato Brasileiro. Fazer 45 pontos e o que vier depois disso é lucro, porque com essa bolinha aí, com essa má vontade que os jogadores estão entrando em campo, é
correr para poder fazer os 45 pontos no Brasileiro. Obrigado ao Silvânio pela mensagem. É por aí, Edu? Não vejo má vontade, não, cara. E a luta pelos 45 pontos? Eu vejo a turma brigando, correndo, tentando. A luta pelos 45 pontos, quando você começa a amar um campeonato, todo mundo fala, eu quero os 45 pontos. 45 pontos! Tinha um áudio desse. Sim, é maravilhoso, não sei porque tá em desuso, mas deveria voltar. Claro que o torcedor tá vendo o Atlético numa zona de rebaixamento no início do campeonato e vai falar em 45 pontos, mas é aquela história. Você tá com a tabela aberta aí? Sim. Qual que é a distância do Atlético pro G6 em pontos? 3. Então, assim, é cedo. É muito cedo para falar disso em Campeonato Brasileiro. O que preocupa na campanha do Atlético nesse início de campeonato é que o Atlético tem uma campanha ruim contra adversários que era para ter uma campanha melhor. Dali a pouco vem os adversários bem pesados. E aí complica. Essa que é a questão, né? Quem o Atlético está enfrentando. Pensando em brasileiro, Galo tem uma sequência com Juventude fora, Fluminense em casa, Cruzeiro fora, Corinthians em casa, aí depois vem uma sequência até o Super Mundial, ó, Ceará e Internacional. Essa sequência do Galo no Campeonato Brasileiro. Dá pra melhorar, né? Sim, com certeza, Edu. Vamos lá, vamos ouvir mais um? Pelo nosso WhatsApp? Vamos lá, 996519657. Fala, galera da Itatiaia, boa noite, aqui é Alex Caeté. O time da Atlético tá precisando tomar vergonha na cara. Time Maringá jogou firme, só na bola. O Galo é uns 2 ou 3 que tá com uma vontadezinha ali. O resto, pelo amor de Deus, o Coelho tem que comprar uma bola só pra ele, porque pra ele soltar uma bola é a coisa mais difícil que tem. Eu tô com a impressão que Cuca tá querendo queimar esse argentino aí, ó, Fausto Vera, porque o cara não marca, não ataca, não faz nada, cara. Tem que dar um jeito nisso aí. O Galo tem que melhorar demais da conta, tá? Scarpa não consegue jogar, Rony esforçado, mas não consegue jogar. O time tá feio, tem que melhorar. Abraço pra turma de Caeté. Ele tá falando do Fausto Vera. Assim, o Fausto, em condições normais de temperatura e pressão, não é titular do Galo, né? Mas nesse momento tem que usar, né, Edu? Não tem que fazer, cara. Tem que usar. E hoje o Fausto foi meia, cara. Ele não é meia. O Fausto tava finalizando dentro da pequena área. Finalizando dentro da área, dando o último passe. E realmente não é essa do Fausto. Ele tinha que ser primeiro volante ali, jogar como volante à frente da linha defensiva. E ele é reserva, gente. Fausto Vera é reserva, ele tá jogando porque não tem outro pra utilizar. Da mesma forma que o Igor Gomes tem entrado mais, ele é reserva, mas tem entrado. E eu volto a bater na tecla. O problema do Atlético não é do meio pra frente. Eu não consigo criticar o Coelho. Acho que o Coelho é um dos principais jogadores do Atlético hoje. Um dos principais. O Rony eu também não vou criticar. O ataque do Atlético tem feito os gols, cara. A turma lá da frente tem feito a parte dela. O Atlético tem 13 gols nos 10 jogos que fez. Só que tá sofrendo muito gol. Sofreu 11. Metade desses 10 jogos o Atlético sofreu 2 gols. Então o problema não é o Coelho. Deu assistência hoje, inclusive. Deu assistência. O problema não é o Scarpa, que deu assistência hoje também. O problema não é o Hulk. O problema é lá atrás.